esse projeto maravilhoso Mergulhando nas Escrituras. Meu nome é Paty Souza, se você ainda não me conhecia antes desse vídeo, já curte esse canal aqui que é maravilhoso, já curte, já se inscreve, já compartilha com muitas tias aí do Ministério Infantil, porque a partir de hoje, toda segunda-feira, estarei aqui com você para esse projeto maravilhoso que se chama Mergulhando nas Escrituras. E hoje, nossa primeira aula, a gente vai começar falando sobre o quê? Sobre, obviamente, né, a lição número 1, como tudo começou. Antes de tudo, eu quero te explicar sobre esse projeto. O que é esse projeto Mergulhando nas Escrituras? Esse projeto é um projeto que nasceu no meu coração, acredito que tenha sido do coração de Deus antes de ser do meu, porque o meu propósito é ensinar as pessoas a palavra de Deus de uma forma simples, de uma forma facilitada, de uma forma lúdica e realmente aplicável nos nossos dias. Então, quando eu decidi fazer esse projeto, quando eu decidi começar esse projeto, a única intenção desse projeto é te mostrar a Bíblia do início ao fim, é estudar a Bíblia com você do início ao fim, para que você consiga estudar aqui comigo e levar para dentro do seu ministério infantil, para dentro da sua igreja, lições realmente facilitadas para que a sua criança venha a entender. Claro, né? Quebrando aí a desculpa que muitas tias do ministério infantil têm, eu já conheço, já ouvi, que surge aquela questão assim, ah, mas eu não sei a Bíblia, eu não conheço muito a Bíblia, então eu não sei se eu sei ensinar as crianças. Então aqui, hoje, você vai começar comigo nessa saga de realmente, ó, devorar a palavra de Deus. Toda segunda-feira, às 3 horas da tarde, estaremos aqui para estudar uma lição referente ao livro do mês. O mês agora de julho, eu sei que a gente tá indo em junho, tá? Mas o propósito aqui desse projeto é, eu te ensino a lição na segunda-feira, eu te dou a aula na segunda-feira, te dou as atividades, as ideias para ministração, te dou tudo pronto aqui nesse canal. Olha que bênção! Te dou tudo pronto aqui. A lição, o versículo para memorizar, a dinâmica, a tarefa, qual a forma lúdica de você contar essa lição para sua criança na segunda-feira. E aí, no final de semana, você já tá preparada e apta aí para aplicar na vida das suas crianças esse ensino maravilhoso. Hoje, no caso, segunda-feira, nós ainda estamos em junho, mas final de semana, deixa eu ver que dia aqui, sábado já é dia 1º de julho. Então, você vai começar julho ensinando Gênesis para suas crianças. Vai demorar um pouco para você ensinar toda a Bíblia para sua criança? Vai, mas eu quero que você pense da seguinte maneira. Você começando hoje, final de semana, né? Em julho, ensinar Gênesis para sua criança vai ser um período que você vai começar a plantar sementes novas na vida dessa criança. E se, quem sabe, essa criança nunca estudou a Bíblia do início ao fim, você está dando início nesse projeto. Persista, assuma um compromisso aqui comigo, com você mesma, com Deus, de que você vai se posicionar diante dessa geração corrupta, dessa geração perversa, e você vai se posicionar sendo realmente luz para esse mundo, começando aonde? Dentro da sua casa, se você tem filhos, ensinando para os seus filhos, depois você vai estender esse chamado para sua igreja, para o seu ministério, para o Ministério Kids da sua igreja, onde você vai ensinar a palavra de Deus de uma forma totalmente facilitada. Então, ó, sem perca de tempo, eu quero mostrar para você que aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um link, você vai clicar nesse link e você vai baixar um pedacinho do e-book, tá? Porque eu vou liberar essa lição número 1. Toda aula, toda segunda-feira, eu vou liberar para você a lição do dia. Então, por exemplo, toda segunda-feira a gente vai estudar uma lição. Cada segunda-feira tem a sua parte, o seu PDF com a sua lição. E aí, no final de julho, você vai ter as 5 lições que elas vão juntas formar um e-book. Hoje eu vou liberar a primeira lição para você, então é só clicar ali no link e você vai baixar esse arquivo, que ele vai ser assim, ó, deixa eu mostrar pra você. Você vai baixar no seu celular, tô te mostrando aqui como vai ficar no seu celular, tá? Ó, você vai baixar o arquivo total, tá? Ó, do livro de Gênesis. Aqui ele vai vir inteiro, um resumo do que eu fiz aqui pra você, que eu já vou contar pra você. Ó, tá completinho. E aí, aqui as lições que nós vamos estudar, sobre Gênesis, tá? Do livro de Gênesis, ainda do mês de julho.
Gente, não olha minha unha, olha só que vergonha. O foco aqui não é minha unha, tá? O foco é a lição. E aqui a lição, ó. Lição número 1 tem o esboço pra você. Ó, tem o esboço, versículo pra memorizar, a lista de ideias pra você aplicar na sua lição, como você vai aplicar essa lição. Aqui tem tarefas pra você entregar pra sua turma, pra você fazer com a sua turma. E a finalização aqui, quais as perguntas a fazer para suas crianças para ver se realmente elas entenderam aquilo que você as ensinou. Então, sem perca de tempo, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre o autor do livro, sobre capítulos, sobre todos esses personagens principais, assuntos centrais, porque já tem ali no teu PDF, é só você estudar, tá? De novo, clica ali, baixa esse arquivo e dá uma estudadinha. Já vou partir direto para a parte aqui, ó, de assuntos básicos para você ter conhecimento. Esses assuntos básicos que você precisa ter o conhecimento, entra naquela parte que eu sempre falo que para você ensinar para suas crianças algo, você precisa saber. Para você ensinar lições, para você ensinar a Bíblia, para qualquer faixa etária, você precisa ter noção do que você está ensinando. Se você nunca leu a Bíblia por completo, agora, menina, agora é a hora de você decidir se posicionar e vir estudar a Bíblia junto comigo. Se você não trabalha com Ministério Infantil e tá aqui só para aprender a palavra de Deus, maravilha! Aqui eu vou te dar um resumão geral do que você precisa ter entendimento da palavra de Deus. E aí você vai conseguir ter uma clareza. Claro que muito melhor é que você tenha essa busca constante. Muito melhor do que só eu te ensinar é você dobrar o seu joelho, pedir discernimento para Deus, pedir sabedoria, pegar a sua Bíblia, pegar um livro de acompanhamento e ir estudar a palavra de Deus. Pegue aqui o que eu vou te ensinar de uma forma resumida, de uma forma prática, de uma forma lúdica, que eu ensino às crianças. Pegue tudo isso aqui e agregue junto com a sua determinação, a sua vontade de estudar e de crescer em conhecimento e graça com a palavra de Deus, tá? Os assuntos que você precisa ter conhecimento básico aqui dentro do livro de Gênesis, tá? O livro de Gênesis conta a história da criação, então você precisa ter conhecimento básico sobre a criação, sobre o dilúvio, sobre a Torre de Babel, o chamado de Abraão para sair da sua terra, por que ele é o pai da fé. Abraão e Sara se tornam pai de Isaac, que era o filho da promessa. Quando Deus faz promessas, ele cumpre. A história de Jacó, quando ele engana seu irmão Esaú, depois ele vai ter um encontro com o anjo, enfim, toda essa questão. José e seus irmãos. Depois, como termina o livro de Gênesis? Toda a família de José se encontra lá no Egito. E o que antes foi maldição, o que antes foi inveja, o que antes foi mágoa, agora tudo se concentra aqui para o cumprimento da promessa de Deus. Olha que lindo isso, né? Eu fico extasiada. Tá? E aí eu coloquei ele pra você 5 lições. Você vai perceber que, claro, vai ter livros que a gente não vai ter 5 lições pra estudar, tá? Então, por exemplo, Levítico, se eu não me engano, tem 2 lições, que eu já montei ali. Números também, se eu não me engano, tem só 2 lições. Ou seja, vai ter livros que não são tão grandes a ponto de fazer 5 lições. E tem outros, como Salmos, por exemplo, que quem sabe a gente precisa de um pouco mais de tempo para trabalhar ele, tá? Mas aqui, o livro de Gênesis, eu coloquei 5 lições para nós estudar. E dele água. Eu coloquei 5 lições, tô aqui com o meu calendário, tá? Você vai começar no domingo. Eu vou usar o exemplo de domingo porque aqui na minha igreja, o Ministério Kids é no domingo, tá? Então, ó, você tem o dia 2, o dia 9, o dia 16, dia 23 e dia 30. 5 domingos para você trabalhar o livro de Gênesis com as suas crianças. Aqui no PDF, você vai ter acesso a tudo isso, a história, a versículo para memorizar, tudo aquilo que eu já falei antes, né? A dinâmica, a tarefa, enfim, vai ser maravilhoso. Coloquei ali a lição número 1, como tudo começou. A lição número 2, o que é pecado e por que ele me afasta de Deus. Lição número 3, a grande arca que Noé construiu e o propósito dela. Lição número 4, um Deus que faz promessas aos seres humanos. E a lição número 5, José, o jovem que viveu os propósitos de Deus. Então, essas lições aqui, nós vamos trabalhar uma por segunda-feira, tá?
uma lição por segunda-feira. E a lição de hoje automaticamente é como tudo começou. O objetivo dessa lição é ensinar os assuntos iniciais realmente da Bíblia Sagrada. Então é você pegar a sua Bíblia, tá? E começar do começo literalmente, gente. Ensine a sua criança, eu não coloquei ali no PDF, tá? Mas ó, ensine a sua criança como procurar o livro aqui. Ensine para sua criança o que é o número grande aqui da Bíblia, o que são os números pequenos. Ensine a diferença do Antigo Testamento, do Novo Testamento, como a criança se encontra aqui dentro da Bíblia Sagrada. Ensine a Bíblia do começo, faça uma primeira aula assim, ó, bombástica, literalmente ensinando para a criança o que é a Bíblia, formada por versículos, por capítulos, quantos versículos tem, quantos capítulos tem, qual é o maior versículo da Bíblia, e coloque a criança para ler, ela vai gostar. Qual que é o menor versículo da Bíblia? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, eu tenho um vídeo aqui no canal já, vou deixar o link aqui para você. Eu tenho um vídeo aqui onde eu explico bem certinho o que é a Bíblia, quantos capítulos tem, por quantos autores foram escritos, tem tudo ali. Eu vou deixar o link ali, tá? Não posso nem esquecer, vou até anotar aqui, peraí, deixar link, que a Paty esquece, sabe? Tá? Mas eu vou deixar ali o link do vídeo da Bíblia explicando, e aí você vai ali, olha, você vai conseguir tirar bastante informação, ideias desse vídeo também, tá? Porque aqui você vai começar a Bíblia do começo. Por que eu falo começar a Bíblia do começo? Porque muitas crianças, principalmente agora, depois da pandemia, tá? É onde eu vejo mais a diferença. Depois da pandemia, as crianças não têm tido contato com a Bíblia. Tem crianças que não têm Bíblia em casa, tem crianças que não têm o hábito de ler em casa. Crianças menores ainda, que são aquelas crianças que não sabem ler, muitas vezes os pais não têm esse momento, sabe, de ensinar sobre a Bíblia para suas crianças, não tem essa prioridade dentro da sua casa. Então, você vai estar ali sendo usada para ensinar a palavra de Deus para eles de uma forma maravilhosa, tá? De uma forma bem objetiva, bem direta. E outra coisa, eu trabalho com crianças na faixa etária de 7 anos acima, tá? De 7 a 11 anos é a faixa etária que eu mais gosto de trabalhar. Então, esse PDF, esse e-book que eu vou deixar ali, ele é na linguagem, eu escrevi ele na linguagem dos maiorzinhos. Se você trabalha com crianças muito menores, ou com maternal, ou com crianças abaixo de 5 anos, você vai precisar dar uma adequada nessas lições para justamente adequar a linguagem, tá? Então, por exemplo, eu coloquei ali que as teorias da evolução, uma criança de 8 anos, 9 anos vai entender. Se você falar isso para uma criança de 4 anos, quem sabe ela não entenda. Então, você precisa pegar esse material que eu vou deixar ali pra você e adequá-lo à idade da sua turma, se a sua turma for de crianças menores, tá? Repito, esse material eu tô montando ele, porque eu tô fazendo pouco por dia, eu tô montando ele na linguagem dessas crianças de 7 anos a 11 anos, tá? Você consegue trabalhar muito bem com essa faixa etária. E essa lição de hoje, então, o objetivo é você quebrar os paradigmas que a escola vai ensinar para a criança, de que o mundo surgiu com o Big Bang, que nós surgimos do macaco, que o macaco foi evoluindo e nós somos filhos de macaco, né? Nós somos a evolução do macaco, não sei nem falar isso, porque eu não consigo acreditar nisso, então você não sabe ensinar isso. Mas enfim, você vai quebrar esses paradigmas que a escola secular ensina. Aqui eu coloquei pra você, foque na criação do Criador e em tudo que Deus fez e ficou perfeito. Então vamos lá, galera, para a lição número 1. Antes de tudo, antes de você estudar qualquer lição que a Paty te deixou ali, você vai sentar e você vai orar, você vai tirar um tempo de oração, você vai pedir para o Espírito Santo te dar discernimento de qual é a necessidade da sua turma para ela aprender essa lição. Por quê? Olha só, eu posso te deixar uma lição que eu já ministrei 10 vezes aqui. Você vai ministrar da forma que o Espírito Santo conduziu o seu coração. Por quê? Eu sou testemunha viva disso, gente. Eu tenho meus esboços aqui de ministração, que eu posso ter usado o mesmo esboço em 5 igrejas diferentes.
o mesmo esboço, a mesma pregação, o mesmo recurso lúdico, recurso visual, mas em cada uma das igrejas, Deus me usou para falar de forma diferente. Por quê? Porque cada criança tem uma necessidade, cada igreja tem uma necessidade, cada uma das suas crianças ali realmente necessitam de um pão diferente. Então você vai estudar aqui, você vai estudar essa lição que eu te deixei, você vai fazer tudo que eu te disse ali, a ideia das dinâmicas, a ideia das tarefas, maravilha. Mas você vai precisar do Espírito Santo para te dar o discernimento de como ensinar para sua criança realmente aquilo que ela tem a necessidade. Então aqui, nessa lição de como tudo começou, eu tirei o foco de no primeiro dia Deus criou tal coisa, no segundo dia Deus criou tal coisa, no terceiro dia Deus criou tal coisa. Eu não coloquei isso ali, tá? Eu coloquei o foco dessa lição é quebrar os paradigmas seculares, tá? De que nós viemos de uma explosão. E aí o foco principal aqui é lembrar a criança que Deus criou o universo com a sua palavra. E aí você pode dizer assim, nossa, Paty, mas é uma lição tão conhecida. Não. Sabe por quê? As crianças, muitas vezes, elas necessitam ser lembradas de que elas são criaturas amadas e criadas por Deus. Você entende? O foco aqui é lembrar as crianças de que tudo que existe no mundo foi criado por Deus, inclusive eu e você. Então, o principal aqui é ensinar, tá tudo resumido ali pra você, tá? É ensinar que Deus disse pra tudo. Deus disse, haja luz e houve luz. Deus disse que as águas apareçam e apareceram as águas. Que os astros no céu ali brilhem, lua, estrela, sol, tudo nasceu, tudo foi pro seu lugar. Os animais, tudo. Porém, na hora de criar o homem, essa é a parte maravilhosa, na hora de criar o homem, Deus não disse simplesmente que haja o homem. Não, Deus parou, Deus desceu ali naquela terra, pegou a terra, foi ali, molhou a aguinha, molhou com a aguinha ali, fez um barrinho, foi formando o homem. Olha que bacana, você pode levar massinha de EVA, massinha de modelar para você ir formando ali o homem com a sua turma, claro, se a sua turma for de crianças menores, né, enfim, ali. Veja a necessidade, tá? Você vai moldando o homem e vai falando sobre o cuidado que Deus teve ao nos criar, o cuidado que Deus teve ao nos fazer completinhos, todos os dedinhos, como cada dedinho tem a sua função. Olha como aqui se encaixa naquela parte lá onde Paulo fala para a igreja que cada pessoa é membro de um só corpo e o cabeça é Jesus Cristo. Olha como você consegue intercalar vários assuntos, entende? Por isso que você precisa estar ali espiritualmente saudável, para que Deus fale o seu coração, para que Deus fale a sua mente, você tenha o discernimento realmente que é essa palavra que você tem que aplicar na vida da sua criança. Então, todos nós somos importantes, olha só, cada um tem um papel fundamental no corpo humano. Então, Deus formou o homem, Deus formou a mulher com todo o amor, com todo o carinho, sabe? Pensa só que lindo, Deus criando o homem, Deus formando o homem, é maravilhoso. Use esse amor para contar para suas crianças como nós fomos formados e como esse Deus, que é um Deus tão grande, é um Deus criador desse céu enorme, dessa terra enorme, do planeta Terra, das pessoas, e todas as pessoas no mundo são diferentes, não tem uma pessoa igual a outra. Olha a criatividade desse Deus. Eu fico, nossa, extasiada com as criações de Deus. Traga isso para sua criança, faça a criança se apaixonar pela criação de Deus. E aí, o resumo dessa lição é Gênesis 1:26, que fala assim, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas o que quer dizer ser a imagem de Deus? Quer dizer que Deus nos fez com corpo parecido com o dele? Com cabelo parecido com o dele? Com orelhas parecidas com a sua? Não. A Bíblia não nos dá nenhum traço característico de como Deus é. Então, automaticamente, eu não posso fazer uma criatura para adorá-lo, porque ele não permite ser adorado através de imagens. Ele não se fez permissivo para isso. Ele não nos deu. Se fosse para nós fazermos imagens e o adorá-lo, ele falaria, e eu que sou Deus,
não sei, né? Sou assim, 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 faço isso, 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 e vocês podem fazer isso, isso, isso pra me adorar. Não, a Bíblia não fala isso. Deus não nos deixou nenhuma característica externa para que nós pudéssemos saber como ele é fisicamente para o adorar através de imagens, através de esculturas. Então, ser a imagem de Deus significa que Deus nos fez com valores parecidos com o que ele possui. Deus nos fez com ética, com moral, com habilidades intelectuais, coisas parecidas com as de Deus. Realmente, Deus nos chamou para ser parecido com ele, para espalhar esse perfume, o bom perfume de Cristo, aonde nós passarmos. Sermos a imagem de Deus quer dizer que Deus nos fez com valores parecidos com os seus, valores parecidos com o que ele possui, ética, moral, inteligências intelectuais, habilidades intelectuais. Deus nos deu dons, Deus nos deu talentos. Prova disso são esses recursos maravilhosos que o ser humano cria para ir para a lua, foguetes, navios, grandes embarcações, coisas que realmente exigem um nível altíssimo de habilidade intelectual. Quem que nos deu habilidade intelectual? Quem que nos deu sabedoria? O Senhor Criador, ele nos criou para sermos realmente a imagem dele. A única diferença é que tem pessoas que buscam mais desenvolver essas habilidades, essas características semelhantes à de Deus, que Deus já nos deu. Tem pessoas que trabalham elas, que desenvolvem, e tem pessoas que optam por realmente não fazer nada. Então optam por não aprender algo novo, optam por não desenvolver nada criativo, se prendem naquela coisa do medo, e o medo é um bloqueador. Então, ensine para sua criança que nós somos feitos à imagem de Deus e que Deus nos fez para reinar. Deus nos fez com um propósito específico, Deus deu uma missão individual para cada um de nós, e através dessa missão, desse propósito de vida, nós fomos escolhidos, chamados por Deus, criados por Deus para levar o evangelho a toda criatura, desenvolvendo esse nosso propósito. Deus nos fez para reinar sobre os animais, para reinar sobre as criaturas. Deus nos fez para reinar. Então, Deus nos escolheu, resumindo assim essa lição, Deus nos fez para representar o seu domínio nessa terra. Nós somos filhos de Deus, nós somos filhos herdeiros de Deus, nós não somos ilegítimos, não somos filhos adotados de Deus, não, nós somos filhos amados, escolhidos de Deus. Deus nos deu poder para agir nessa terra, Deus nos deu poder, Deus nos chamou e nos capacitou a fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. Agora, pensa só, depois que Deus criou tudo ali nos dias determinados, Ele para e Ele olha para a sua criação e Ele constata que tudo ficou muito bom. Gênesis 1:31. Olhe essa lição ali, leia, releia, pegue os capítulos ali, os versículos, eu deixei alguns versículos extras para você ler. Leia esses versículos, estude com afinco e foque realmente essa lição na criação especial de Deus. Deixei o versículo de Gênesis 1:31, a parte A, para você decorar, que diz assim: e Deus viu que tudo que havia feito havia ficado, ó, muito bom. Gênesis 1:31a. Eu gosto de fazer gestos com as crianças, porque eles memorizam, ó, eu vou falando e vou fazer, né? Eles memorizam mais rápido. Então, olha só. E Deus viu que tudo que ele havia feito havia ficado, ó, muito bom. Gênesis 1:31, parte A. Faz aí o versículo. Viu? Gênesis 1:31a. A parte mais bacana desse e-book que eu fiz pra você são, que eu gosto bastante de compartilhar, né? São a parte das ideias que eu deixei pra você, listas de ideias. Tem algumas sessões que vai ter uma ou duas só, mas tem algumas que tem mais. Deixei a lista de ideias e deixei também listas de tarefas para você fazer com a sua criança, tá? Então, para essa ideia, eu deixei ali para você contar para sua criança essa... Enquanto você vai contando para ela, ministrando ao coraçãozinho dela, você pode levar... Aí que tá a importância de você se planejar antes da sua aula. Você levar itens da criação de Deus para essa aula. Então,
leve pedrinhas, umas pedrinhas diferentes, pedrinhas bonitas, frutas, um potinho com terra, um potinho de areia, animais. Claro, se você tem espaço para trabalhar algo diferente, eu quando ministrei essa lição com as minhas crianças, eu levei um coelho, eu tinha coelho, então eu levei um coelho dentro de uma caixinha, deixei lá do lado. O coelho estragou minha surpresa, porque antes de eu chegar na parte da criação ali dos animais, que eu resumi para eles, antes de eu chegar na parte dos animais, o coelho já tava batendo na caixa e fazendo barulho, e daí toda a atenção das minhas crianças era na caixa. Tive que acelerar ali a história, acelerar a historinha ali e pular pra parte do meu coelho, e aí mostrei o coelho pra eles, eles ficaram apaixonados. Claro que uma sugestão minha é que você deixe essa parte, se você for levar animal, pro final. Porque o animal vai tirar toda a sua atenção e as crianças vão querer ficar olhando só pro seu animalzinho e esquecer de você, tá? Foi o que aconteceu comigo. Mas leve coisas da criação e ensine pra eles a diferença das suas coisas, a diferença, por exemplo, leve uma folha de uma árvore verde, uma folha de árvore amarela, uma flor vermelha, uma flor branca, e aqui você consegue também trabalhar e ensinar as diferenças da mesma coisa. Então, a mesma folha pode ser verde, pode ser vermelha, a mesma flor pode ser rosa, pode ser azul, a mesma terra pode ser mais molhada, mais seca, mais com pedregulhos, menos pedregulhos, e aí você consegue trabalhar também, olha que legal, a aceitação das suas crianças com pessoas que são diferentes dela. Não tá escrito isso ali no PDF, foi ideia que saiu aqui agora, então anota ali, tá? Você pode trabalhar as diferenças de cada pessoa, pessoa para pessoa. Todos nós somos individuais e Deus nos fez com valores diferentes. Eu sou diferente de você, que é diferente da fulana, que é diferente da fulana, que é diferente da fulana. Se tiver alguma criança com deficiência, se tiver alguma criança com autismo, se tiver alguma criança que necessita realmente de um cuidado especial, aqui você pode trabalhar essa diferença, que todos somos diferentes, mas todos fomos criados pelo mesmo Deus que nos ama e cuida de nós. Tá? A segunda ideia que eu coloquei ali pra você é que você pode ministrar essa aula ao ar livre, fazendo um piquenique com as suas crianças. E aí, enquanto vocês conversam sobre a lição, depois que você ministra, né? Segura a comida, senão eles vão querer só comer também. Você dá a lição pra eles sentadinhos ali na grama, no pátio da igreja, enfim, encontre um lugar. Também já fiz aula ao ar livre, só que nós tínhamos uma praça bem na frente da igreja, atravessava a rua, tinha uma praça ali. Então nós pegávamos, às vezes, e íamos lá. Essa questão do piquenique dá super certo e as crianças amam. Você pode aplicar aqui nessa aula para ensinar para as crianças que vocês estão ali, ó, no meio da natureza. Deus criou esse lindo céu, Deus criou essa árvore, Deus criou tudo isso aqui que a gente tá vendo, sabe? Então você pode trabalhar essa questão ali ao ar livre, natural, as crianças amam. Depois que você ministrou a lição, você libera ali os comes e bebes e vocês continuam conversando. E aí, para não morrer ali o assunto e ficar todo mundo só comendo, você pode fazer perguntas para as crianças, pode fazer uma dinâmica ali, pode fazer uma brincadeira. Ah, quem acertar ganha um salgadinho, sabe? Você pode fazer isso também. E aí, a terceira ideia que eu coloquei ali, que eu já falei, é a ideia do animalzinho, tá? Dependendo do espaço ali, se der certo, você consegue levar um animalzinho de estimação, ou um passarinho na gaiolinha, um papagaio. Vai ser muito bacana. O que você tiver de criação, de ideias para fazer essa aula, use. Você deve usar todos os níveis de criatividade que Deus colocou na sua vida, tá? Pra tarefa, olha que tarefa bacana, tá? Entregue uma folha. Tô até sem folha aqui, gente. Entregue uma folha para sua criança, para todas as crianças, né? E peça para que as suas crianças desenhem nessa folha uma fruta. Pera, que não é tão fácil assim. Uma fruta que ainda não existe. Então não pode fazer nada que já tenha. Não pode desenhar banana, não pode desenhar uva, não pode desenhar nada. Nada que já exista. Você vai ter que desenhar, vai ter que criar uma fruta que não exista. Olha só o trabalho que Deus teve ao criar todos os tipos de fruta que existem no mundo. E olha que eu nem sei, nem faço ideia quantos tipos de fruta existem. Mas você vai pedir para a criança, então, a missão é desenhar uma fruta que ainda não exista. Dizer o seu sabor, inventar, né? O sabor, como é que é, inventar o seu nome, a sua cor, como se come essa fruta, se descasca, se não descasca, tira a semente, não tira a semente, que tamanho ela é, qual tipo de árvore ela nasce. As crianças vão pirar para fazer essa atividade. Ou também pode ser a mesma coisa, só que com um animal também. Pode ser inventar um animalzinho que ainda não existe, então dar um nome para ele, qual o tipo do pelo que ele tem, qual o tamanho, aonde ele vive, sabe?
invente, permita que as suas crianças criem, incentive as suas crianças a criar algo. E aí elas vão se deparar que criar algo não é assim tão fácil, porque pensa, tudo que a gente vai criar hoje, isso é teórico, né? Tudo que a gente vai criar hoje, que a gente tem de ideias novas, a gente já viu em algum lugar, a gente já pegou restícios de algum lugar. Mas Deus, quando Deus criou o mundo todo, a Bíblia fala que a terra era vazia, era escura e sem forma, não havia nada. E Deus pegou isso que era vazio e sem forma e criou tudo o que a gente tem hoje, as frutas, os animais, as pessoas. Olha só que lindo. Vai ser um momento muito maravilhoso. Depois disso, você pode, eu coloquei ali, tá? Você pode expor esses trabalhos na igreja. Isso a gente vai falar mais adiante, sobre fazer umas feirinhas de exposição, sabe? Vai ser bem legal. Mas, se você quer, você pode expor na sua sala de aula, se você tem esse espaço. Ou você pode fazer uma exposição para os pais verem. Você pode fazer uma apresentação. Vai ser bem legal compartilhar esse momento com os pais, com os adultos também. Para que realmente eles vejam que você tá aplicando a palavra de Deus de uma forma totalmente, ó, criativa. E que as crianças realmente estão amando, tá? Então, use a sua criatividade, use a criatividade da sua criança e elogie-os em cada um dos seus trabalhos, tá? Pra finalizar, então, eu sempre vou deixar pra você ali no final de cada lição algumas perguntas pra você fazer pra sua criança, pra você realmente ter certeza de que ela aprendeu o que você falou pra ela. Uma coisa é você falar pra sua criança, outra coisa é ela entender aquilo que você falou. Por isso que é importante você fazer essa última parte aqui da finalização da sua ministração, tá? Então aqui, o que você aprendeu hoje? Eu aprendi que Deus me criou. Eu aprendi que eu sou criatura de Deus. Ótimo! Ela já entendeu que ela não veio do Big Bang, que ela não veio do macaco. O que você não quer mais esquecer? Eu não quero mais esquecer o quanto é difícil ser criativo. Viu? Qual a coisa mais linda que existe no mundo? Eu acho lindo o mar. O mar é a coisa mais linda que existe pra mim, na minha opinião, tá? Tô dando a minha opinião. Qual a coisa mais feia? A coisa mais feia? Nossa, as aranhas e as cobras, que eu morro de medo. Aranhas e cobras são as coisas mais feias pra mim, tá? Da criação. Você acha que Deus é de que tamanho? Claro que a criança vai responder de acordo com a visão dela, tá? Ela vai falar o tamanho do Deus que ela enxerga, o tamanho do Deus que ela tem. Mas agora eu e você, adultos, nós precisamos enxergar esse Deus como um Deus tão grande, sem medida, que nos ama tanto, que também é sem explicação. E nós temos que receber esse amor de Deus de uma forma tão inexplicável, que quando nós formos passar para as nossas crianças, eles também tenham o desejo de ter esse Deus aqui, ó, que é desse tamanho, na vida deles também. Eles vão desejar ter o mesmo Deus que você tem. Essa foi a lição número 1, tá? Gente, eu fico assim, ó, muito feliz mesmo. E eu quero que você pegue essa lição, quero que você estude essa lição, que você aplique já no final de semana com as suas crianças. E aí, se você fizer realmente essas tarefas, se você fizer os desenhos, fizer as frutas ali, você vai ver como vai sair cada coisa, gente. Você pode me marcar. Vou deixar aqui, ó, meu Instagram, você pode me marcar ali. Vai ser um prazer olhar tudo que você me manda. Às vezes as tias me mandam foto de culto infantil, foto de acampa dentro, que fizeram ali, baixaram o e-book que eu postei e fizeram. Pode me marcar em tudo ali que eu vou amar ver que você realmente está colocando em prática as nossas aulas. Essa foi a primeira segunda-feira que com certeza vai ficar marcada aqui, ó, dia 26 de junho, nossa primeira aula desse projeto Mergulhando nas Escrituras. Lição 1, como tudo começou. Segunda-feira que vem, nós vamos ter a lição 2. O que é pecado? O que é pecado? E por que ele me afasta de Deus? Vai ser a lição da segunda-feira que vem. Você não pode perder. Já marca aqui, ó, alguém, já compartilha, chama aí a mulherada do Ministério Infantil para vir aprender a palavra de Deus, para que juntos nós venhamos conseguir evangelizar mais e mais e mais crianças através da palavra de Deus, de uma forma lúdica e de uma forma que eles venham conseguir entender a palavra de Deus realmente, para que jamais alguém que venha de fora venha arrancar essa semente que nós conseguimos ali, ó, colocar dentro do coraçãozinho deles.
vou deixar aqui na descrição desse vídeo, dessa aula. Vou deixar o link do vídeo explicando a Bíblia, para você tirar algumas dúvidas ali, e o link para você baixar esse PDF aqui. Então, não perde nada disso, pega tudo ali. E até segunda-feira que vem na nossa aula número 2. Não esquecendo que toda quarta-feira tem vídeo aqui no canal e todo sábado também, tá? Toda quarta-feira, às 6 horas da tarde, tem vídeo aqui no canal sobre Ministério Infantil. E todo sábado, às 3 horas da tarde também, tem vídeo novo por aqui. Então, fica à vontade aí, ó, degusta todos os vídeos, assiste, comenta, salva, compartilha, coloca em prática aí todas as ideias que eu te trago até aqui, tá? Um beijo no seu coração, muito bom ter você aqui comigo. Até quarta ou sábado, segunda-feira que vem na sala número 2.